dizer que quem não serve, não serve? Não serve para servir. Não serve porque não serve. Sabe? Quem não serve, não serve. Ele não só não serve do verbo servir e não serve para servir. É uma pessoa inútil. Porque, na verdade, não tem ninguém que não sirva. Aliás, a gente só encontra pessoas que não queiram servir. Mas servir, a gente sempre serve alguém. Não é verdade? Se você não sirva a ninguém, claro, você trabalha para patrão. Então você serve a ele. Ele te paga para você servir. Não é verdade? E às vezes você até trabalha para ele, ele não deixa o cheque. Você faz a limpeza a si mesmo, contando que na semana seguinte você vai voltar lá, o cheque vai estar lá, né? Orando a Deus para que ele deixe o cheque da semana passada, né? Para juntar as 2 semanas. A gente vai trabalhar desse fato do servir, irmão. Servir é muito bom. É cansativo? É cansativo, mas servir é muito bom. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 13, do versículo de 1 em diante. João 13, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão que está aqui. Essa versão é a Almeida corrigida. Eu não sei o F. Almeida Ferreira, não? Não, ali é Almeida corrigida e tem um F, tem uma definição. Mas é a Almeida corrigida, é uma Bíblia mais atual, né? Eu gosto da Bíblia na linguagem moderna, porque a gente abrange muita gente que às vezes não tem muita intimidade com a Bíblia, está conhecendo agora, e a linguagem moderna, mas só que ela perde um pouco o sentido da Bíblia antiga. Então, essa aqui é intermediária, funciona um pouquinho melhor. Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já dito, posto no coração de Judas, diabo. Eu não queria falar o nome dele, mas sou obrigado a falar. Estou dando um spoiler para ele. Vocês vão me fazer falar esse nome de novo. Um nome endemoniado, né? Mas é verdade. E acabando a ceia, tendo já o diabo, eu falei dito, né? Mas o diabo, cujo dito, posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes. Quando diz as vestes, Jesus não ficou despido, tá, irmão? Porque tem pessoas que dizem que Jesus se despiu-se. Ali diz que tirou as suas vestes. As vestes que a gente sabe que é que sobre o roupão existia uma outra sobreveste. Sabe, o padre tem muito disso. O padre tem um roupão e ele tem um avental, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, que ele põe na cabeça, fica na frente e atrás. O sacerdote também tem, debaixo daquilo. Então, é essa roupa que Jesus tirou, tá? Tirando as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, pegou a toalha e ali ele amarrou a toalha no seu corpo. Até mesmo eu vou explicar por que aconteceu isso. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e aí enxugava-lhes com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés, lava os pés a mim? E respondeu-se Jesus, dizendo-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém. Até aí. Saberá depois. Por que ele cingiu o corpo? Você viu quando você vai sabe quando você vai numa manicure? Fazer o pé? Aqui nós temos manicure. O que ela faz? Ela está sentada diante de você diante dela. A primeira coisa que ela faz é botar uma toalha sobre
joelho ali, né? Porque é ali que ela deposita o pé. Nós depositamos o pé. Então ela enxuga ali e ali ela começa a escarnar o feio todinho, até tirar a cutícula, até inflamar a cutícula da criatura. Tira os bifes todinho, né? A gente começa a perder carne na manicure. Você sai de lá, tem um ser humano no final do dia. Tanta pele que tira dos pés desse pessoal, além de lixar o final. Então, Jesus faz isso no meio daquele povo, no meio dos seus discípulos. Onde eles estavam? Eles estavam no cenáculo. O cenáculo era um lugar de quê? Um lugar de reunião, aonde se aprendia a palavra de Deus. Igreja. Igreja. Tá? Hoje, cenáculo é igreja. Templo é igreja. É hoje. Então, por isso, igreja é necessário existir. Porque é ali que estudavam a palavra de Deus, ali é que eles faziam oração, é ali que eles ouviam a voz de Deus, e é ali também que eles comiam após. Por isso que a nossa ceia do Senhor aqui, nós temos uma ceia aqui em cima, e depois nós temos um almoço lá embaixo. Toda vez que fala ceia na palavra do Senhor, geralmente a ceia é aquela última comida da noite, tá? Às vezes tem algum lugar no Brasil, algumas regiões de falar do Brasil, que você tem café da manhã, você tem almoço, você tem o lanche da tarde, você tem a janta e depois você tem a ceia. A ceia é a última ceia, é aquela que todo mundo senta antes de dormir, beliscar uma coisinha para engordar. Essa é a ceia, tá? Então, só que no costume judeu, a ceia é a da tarde. A da tarde. Sabe? Da passagem do dia para a noite, era a ceia. Então, antes da ceia, Jesus estava ali junto com o pessoal, sentado para comer, e aí eles reuniam, cada um trazia alguma coisa, porque no cenáculo não tinha cozinha, todo mundo tinha que trazer para poder comer. É por isso que a gente faz aqui embaixo. A gente junta todo o primeiro domingo do mês, fazemos o almoço, e por isso já tem a listinha ali atrás, puxando e fechando, abrindo aqui um parênteses, a listinha está ali atrás. Se você quer participar desse almoço, coloque seu nome ali. E agora, dia 1º de março, é o nosso almoço da comunhão que nós sabemos. Então, depois de toda essa reunião, tinha a ceia na parte de trás do cenáculo. O cenáculo era um lugar separado, talvez em cima de alguma casa, ou talvez num ponto mais estratégico da cidade, ou talvez escondido num canto. Esse era os cenáculos, lugares pequenos, mas lugares onde o povo se reunia para ter uma comunhão e aprender a palavra de Deus. Jesus estava ali, né, com o povo reunido, aprendendo, lendo a palavra do Senhor, e aí, depois de cear, depois de comer, no meio da ceia, vamos dizer assim, eu estou apenas resumindo o que está aqui, que é para a gente chegar a uma conclusão boa. A conclusão que eu quero chegar para você, primeiro, é que Jesus conhecia todos eles que estavam ali, inclusive, né? Inclusive Judas Iscariote, inclusive Pedro. Pedro é aquele TJ, estamos juntos. Eu falei TJ na quinta-feira. Essa é uma expressão mais diabólica que tem, mais mentirosa, porque estamos juntos, né? Na maioria das vezes nunca estamos, né? Estamos juntos. Aí quando você precisa, não está, né? Porque tem umas pessoas que gostam de ser servidas, mas elas não gostam de servir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escreve na sua Bíblia ou no seu coração, escreve aonde você quiser. Escreve no óculos, aqui dentro do óculos, para quando você olhar para os outros, sempre ver o que está escrito para você, fica mais fácil. Às vezes, Jesus aperta uma porca no servir da tua vida, porque Ele quer saber se você gosta de servir ou ser servido. Porque tem muitos de nós que adoramos ser servido, mas para servir é uma lástima. É o fim da picada. Sabe, é a última pessoa da fila, mas é a primeira quando precisa. Tem pessoas que quando pede uma coisa, é atendida na hora, mas quando se pede, é dificuldade. Eu tenho dificuldade de esperar os outros quando eu peço uma coisa, porque quando eu peço uma coisa é porque eu já tentei fazer e não consigo. Porque me dói pedir uma coisa da pessoa, quando eu não sei fazer. Porque eu tenho dificuldade de ficar esperando. Mas a pessoa precisa entender se a pessoa pode fazer. Eu digo, pois é, essa é a minha crise, é meu issue, é meu problema. Porque eu não sei se pode fazer, mas também às vezes eu sei que pode fazer, vejo que pode
E isso me corrói, porque para que eu pedi? Sem vergonha sou eu que peço. Não é verdade? E eu tenho certeza que vocês são do mesmo jeito. Todo mundo tem uma paciência de esperar X, level, pá, sabe? Tem uma linha de aguentar esperar. Porque passou dali, você já perde a estribeira e muita gente não aguenta. Eu estou dizendo isso para vocês porque muitas das vezes o povo seguiu a Jesus pelos milagres momentâneos que Jesus fazia e tipo drive-thru. O outro abriu o teto, jogou o feio lá dentro, os dois curou, saiu andando com a cama na mão. A outra, com hemorragia, tocou Jesus. Bum! Mas quando Jesus tomou a cruz, ninguém estava lá. Não apareceu ninguém para dizer assim, deixa que eu carrego. Porque eu podia ser Pedro, eu podia ser preso. O próprio Pedro. Nós falamos na quinta-feira, o próprio Pedro negou a Jesus 3 vezes. E o próprio Jesus disse, Pedro, não me enganes ou não se enganes, porque hoje mesmo o galo vai cantar e tu vai me negar 3 vezes. Porque Pedro disse para Jesus, estamos juntos, Jesus. Estamos juntos. Se tu for preso, eu não contigo. Se tu não comer, eu não como. Se tu morrer, eu morro junto. Morro primeiro, você não me morre nada, Pedro. Mentira. Jesus, irmãos, ele não veio para ser servido. Mas ele veio para servir. Jesus veio para servir. Quando Jesus corrige Pedro, é porque ele amava Pedro. E ele diz, Pedro, se tu não corrigir o teu hábito, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque aquele que me segue tem que servir como eu sirvo. Se você, irmãos, escuta aqui nós temos uma líder, nós temos alguns líderes que são voluntários. Gostaria que todos estivessem aqui, porque eu escuto reclamação de pessoas que são ingratas com aqueles que estão liderando departamentos na igreja, que se esforçam na igreja e as pessoas não ajudam, às vezes falam, as pessoas tratam mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está fazendo algo na casa de Deus e as pessoas, não vou dizer as pessoas, porque parece que dá uma totalidade, mas não é uma totalidade, é a mínima parte, ou um ou outro, once in a while, uma vez ou outra, te responde mal, trata mal. Se você achar que você magoou com aquilo e vai parar, se você pedir para mim a opinião, eu vou dizer que você nunca mais vai trabalhar comigo. Porque se você se magoa por causa de um ou de uma que foi respondendo, te tratou mal, depois de você ter feito todo o esforço ao longo do tempo para tratar o filho bem, o marido bem, a mulher bem, você não serve para servir. Porque Jesus fez todo o esforço e Jesus continuou servindo. A gente tem que entender isso, porque a gente precisa servir a quem nos trai constantemente. Quando Jesus partiu o pão e separou entre os discípulos, ele sabia que Judas Iscariote tinha traído ele. Ele já tinha traído. Porque a traição não é o ato de trair, a traição é o desejo. Começa dentro do coração. Então no coração de Judas já estava a traição de Jesus. Então, desculpa, ele tinha só que fazer o quê? Era o resultado, era agir, fazer ação. O coração já tinha vendido a Jesus. Às vezes, irmãos, você está sentado numa mesa com pessoas que já te traíram. Numa opinião, num comentário maldoso. Há uma posição que você teve, ela não gostou, ela já te trai. Ela não vê o lado das coisas, ou ele não vê o lado das coisas. Por quê? Porque toda vez que você toma uma decisão, e eu tomo uma decisão, a gente não pode avaliar ao nosso ponto de vista,
Nós temos que avaliar no geral, porque às vezes aquilo não é você, mas são outras pessoas. Mas me abrangiu, me abrange, me atinge porque nós somos um todo. Mas não é diretamente a você, não é diretamente a mim. Nós os pastores, irmãos, somos verdadeiros lava-pratos para quem nos trai. A gente tem sempre que lavar prato e colocar o prato na mesa e servir o prato da mesa. E todo mundo que é líder é do mesmo jeito. Quantas pessoas chegam num ambiente de festa? Tem agora dia 13, nós vamos fazer como é que se diz? Uma conferência para casais. Ótimo. Quantos casais vão chegar aqui e encontrar tudo pronto? Muitos. Quantos vão sentar para comer? Muitos. Quantos vão pensar no que o tempo que foi levado para fazer toda a decoração? Quase que nenhum. Por quê? Porque, eu vou dizer quase que nenhum, porque deve ter um ou dois que pensa no geral, puxa, trabalho bem feito, ou tudo arrumadinho, porque tem muitos que não querem nem saber. E tem uma coisa, se chegar aqui e acontecer alguma coisa, uma porta abriu, ficou meio frio, gente, o negócio estava frio, horrível, não dava nem para ouvir a palavra. Olha, não tem nada a ver, o frio não pega a palavra no ouvido. É um ponto vermelho, pequenininho, numa parede branca enorme. Você encontra o pingo vermelho, não consegue ver o branco, mas o vermelho consegue. Mas, no entanto, a gente tem que continuar servindo. Porque até mesmo servir é um estado de espírito e não um estado humano das coisas. Porque quem tem prazer em servir, serve na casa de Deus por amor a Jesus e não pela opinião dos irmãos. É por isso que eu digo sempre, um abraço naquela porta ali é fundamental. Porque quando você vai dormir com seu marido num hotel, lá na pousada, não sei aonde, para casar, lindo, negócio é romântico, o bondinho passa na porta, sabe? As girafas voam, os elefantes nadam, aquele cenário de Papai Noel, aquela coisa de Hollywood. Você é bem recebido quando você desce do carro, alguém abre a porta para você, te encaminha na recepção, que diz, olha, a gente quando vai para Cancún é uma maravilha. Agora estou me lembrando, agora, olha, desceu aqui, como diz os pentecostais, desceu um fax do céu, na minha mente. Teve um dia, irmão, que nós saímos daqui, essas roupas que a gente usa aqui, normal, não é roupa de inverno, se bem que a gente viaja sempre na época de setembro ou outubro ou novembro, né? Setembro, outubro. Então a gente sai com uma roupa assim, calça de moletom, roupa à vontade para viajar, papapá. Chega lá no México, parece que o cão abriu a boca e vira assim. Já começa a cozinhar os ouvidos, os olhos, o cabelo, já começa aquilo a suar por dentro, e você não pode tirar a roupa, porque você vai ficar só de cueca e calcinha, e começa, e entra dentro do carro, e é umas vans que carrega você do aeroporto para o resort, e tem uns buracos na rua, né, que bate, e sabe, às vezes tem uma música, e começa aquela coisa, sabe, e você está lá. Aí chega naquela coisa linda, aí o homem vem e abre a porta para você. Aí vem um estica a mão para você, não importa se a mulher é homem, para você descer da van. Você desce da van logo, quando você desce, já está o cifrão aqui, né? Do dólar, né? Claro que é, irmão. Mas ela desce. Aí nós descemos, aí pega as malas, carrega para lá, aí vieram, estenderam assim uma tulipa com um negócio bem gelado. Nega, eu estava tão cheio de sede, que eu meti a mão naquela tulipa e suguei igual uma espuma. Gente, aquilo é uma champanhe com álcool, o negócio começou a pegar, eu passei mais fogo ainda. Digo, Jesus e Maria José, como diz o outro. Eu agora vou ficar com sede, porque não vou tomar mais. Eu não bebo, gente. Qualquer álcool me abala. Porque não tem o meu corpo não se adapta. Sabe? Não é um defeito mesmo, é uma prática que eu não tenho. Sabe? Então a gente vê que aquilo ali é uma maravilha. Mas ele
servem, escuta aqui, ó. Olha, eles servem porque são obrigados, porque eles ganham dinheiro. Todo aquele bom trabalho, quando você chega na recepção, tudo aquilo é maravilhoso, porque eles são obrigados, é a função deles. Mas Jesus levantou da sua ceia, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sabe? Levantou para lavar os pés do discípulo, não como empregado, mas como Rei dos Reis, para mostrar que se você quer ser o maior, você tem que descer para ser o maior. O fato de Jesus lavar os pés dos discípulos, aquilo era um ato muito normal de acontecer. Não é Jesus fazer, mas é o ato de fazer. O ato de fazer era toda casa, o dono da casa tinha que ter um lava-pé na porta. Aquele povo andava no deserto, era areia, o pé era sujo. Então, não entrasse na casa das pessoas de qualquer jeito. Ele tinha ali um escravo ou um serviçal para lavar os pés de quem entrava. Isso era uma prática. Só que Jesus, em vez de se colocar no lugar do dono da casa, ou no lugar do principal do cenáculo, ele se colocou no lugar do escravo ou do empregado. Para mostrar aos seus discípulos, se você quer ser alguém no reino de Deus, você tem a se redimir, a diminuir, a descer o elevador. Porque o mundo diz o seguinte: você é alguém quando você é formado, quando você tem diploma, quando você ganha muito dinheiro. Não é assim a concepção. Você olha para a casa de uma pessoa que quer uma mansão, a pessoa é cheia de poder. Quando é um político, um governador, um deputado federal, um presidente, você é o top, você é o poder. Jesus não aceita, isso não é o reino de Deus. Foi no Antigo Testamento, porque os seus reis eram de poder, né? Os próprios sacerdotes eram uma pessoa de poder, era de influência, mas Jesus veio como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus encarnado homem, e andou como eu e você, se vestiu como eu e você, comia o que você comia, o que eu comia. Eu estou transportando a gente para aquela época, tá? Para que a gente possa sentir. Ele veio para ser o que era menor, porque o menor no reino de Deus é o maior. É por isso que não há dentro da igreja, né, esse negócio de assim, aí vai entrar um médico, então esse médico vai ser um evangelista. Ele vai morrer cedo, se ele não tiver um chamado de Deus para ser um evangelista, para ser um pastor. Se depender de mim, vai. Mas vai entrar aqui um político, nós vamos ficar de pé quando ele entrar. Se depender de mim, ele vai sentar na última cadeira, porque eu vou até puxar o de trás para frente. Por quê? Porque aqui dentro, aqui não é o nosso reino, o reino aqui é de Deus. Aqui maior é Deus, não somos nós. E Jesus já falou nisso. Se tiver alguém com um bom anel no dedo, bem vestido, ele será bem mais tratado do que os humildes. Não. Nós servimos um Deus que veio para o que são humilhados. Por quê? Porque nos humilhados os corações são abertos para receber a verdadeira palavra de Deus. Agora, é por isso, irmão, é por isso que o camelo está crescendo cada vez mais na vida de muito crente. E o pior é que o buraco da agulha está diminuindo mais. É por isso que o camelo está sendo muito alimentado na vida de muito crente. Ele está dando hormônio para os camelos ficarem enormes, mas não vai passar no buraco da agulha. Não vai passar no buraco da agulha. Não tem jeito. A gente precisa entender, sabe, que Jesus veio para poder quebrar uma normalidade muito grande. Porque o que Jesus nos ensina, irmão, olha aqui, guarda isso no seu coração. O que Jesus nos ensina, se você quiser ser grande, você tem que servir. Se você quer ser poderoso, você tem que amar.
E se você quer ser gigante, você tem que perdoar. Olha, servir, amar e perdoar. Isso faz você uma pessoa de destaque diante de Jesus. Isso me faz uma pessoa de destaque diante de Jesus. A isso a gente precisa parar, sabe? E pensar um pouco e começar a avaliar que quando as coisas começarem a ser feitas e quando você dedicar a fazer uma coisa na casa do Senhor, isso aqui não é uma pregação porque tem pessoas que não estão fazendo coisa boa na igreja. Todos os nossos voluntários, como eu também sou um voluntário, todo mundo que faz as coisas aqui na igreja, eu, aos meus olhos humanos, pequenininho, sem valor nenhum, eu bato palma para eles. Para todos eles. Porque eles fazem mesmo. Sabe? Eu vejo, porque eu vejo a dedicação de quem faz e faz. Para mim, para mim não tem, não venha para mim reclamar do irmão que está fazendo. Se reclamar para mim do irmão que está fazendo, eu vou ouvir, porque as paredes também ouvem. Mas a parede não fala. E não vou lhe dar crédito. Primeiro faça, para depois ter a opinião de quem faz. Essa é a minha opinião. É que eu digo sempre. Eu falei no início. Alguém já disse que quem não serve, não serve. Então a casa do Senhor, ela é bem ampla. Ela é bem ampla. Para que todo mundo possa fazer um pouco de cada coisa. Mas eu não tenho chamado. Você não precisa ser chamado para pegar uma garrafa de água no chão, para que ninguém chute e ponha no lixo. Você não precisa ter chamado para tirar um copo do chão. Você não precisa ter chamado para ver o irmão que está com chiclete na boca, daqui a pouco ele está enfiando na cadeira. Você não tem chamado para chegar lá embaixo, ver a lata de lixo cheia, inclusive com o seu lixo que você colocou lá dentro, e você pegar, amarrar, botar de fora para alguém jogar fora. Você não precisa ter chamado quando levanta da mesa para comer no dia de almoço, nem seu prato sequer você tire, nem dos seus filhos você tira. Você deixa para alguém tirar. Isso não precisa ser chamado. Isso é uma questão de cultura, de educação. Servir ao próximo. Porque quem vem atrás vai ter que estar fazendo aquilo que você não fez. E que também vai fazer porque gratidão a Deus. Mas se você reconhecer, fica melhor ainda. Se eu reconhecer, vai ficar melhor ainda. Quantas vezes? É por isso que pastor é lavador de prato na mesa, na casa do Senhor. Porque a gente lava e põe lá de novo. A gente continua fazendo de novo. Quantas vezes o almoço ali embaixo fica lotado no dia de Santa Ceia? Eu vejo minha mulher comendo na cozinha em pé. Quantas vezes eu também vou para comer, vou botar uma cadeirinha ali embaixo, porque já não coisa ficar muito tempo em pé lá atrás, depois de uma pregação dela, vai ficar em pé. Quantas vezes? Mas por quê? Porque a gente entendeu para servir. Se eu posso fazer alguma coisa antes de ir embora, eu vou fazer por quê? Porque eu tenho meu irmão que vai fazer no final. Se eu amenizar ele, todo mundo vai ser amenizado. E no entanto foi feito para que todo mundo desfrutasse. Mas isso tem a ver com Jesus? Pois é, a mesma coisa. Jesus separou 12, porque ele sabia que ele sozinho não tinha condição de fazer tudo. Ele se fez homem, ele era homem. Jesus não era um octopus, Jesus não era um polvo gigante que tinha diversas mãos para fazer um monte de coisa, curar um aqui, curar um ali. Não, ele necessitava de 12, necessitou de 12, para que possa fazer o quê? Expandir o reino. Senão ele morreria, ficaria no mesmo lugar, tudo contido numa só pessoa. Por isso que o tema é servindo como Jesus. Por isso que o foco dessa manhã é servindo como Jesus. Mas por que o senhor está falando isso? Porque, irmãos, não é porque crítica, é porque é a palavra de Deus. Talvez, se tivesse aqui uma pregadora aos gritos de Pentecoste, um pregador aos gritos de Pentecoste com revelação, todo mundo rodando, estava uma maravilha. Mas a gente ia embora para casa com o pé torto, com a mão torta, vivendo de emoções, gritando. Foi uma bênção. Mas continuava. É a mesma coisa sobre filhos. Filhos, quando é mal criado, você pode ir numa festa, ele está ótimo. No dia seguinte da festa, ele está um limão de azedo. Sabe por quê? Porque só quer festa. Só quer o que alegra o coração. Só quer o que satisfaz o ego. É assim. Casa do Senhor, cenáculo, é para corrigir defeito. Cenáculo é para corrigir vida, porque nós estamos caminhando num paralelo, irmão.
que o nosso ideal é alcançar o alvo. O alvo é a agulha, é o buraco da agulha. A gente precisa passar. Agora a gente precisa largar alguns quilos do nosso corpo, sabe? Algumas a gente precisa afinar. Porque no céu não vai ter isso. Nós vamos trabalhar na educação do servir. Você não vai tomar lugar de Deus. Não tem lugar para você no trono. É abaixo do trono. É abaixo do trono. Nós vamos servir. Continuar servindo. Jesus colocou no lugar de serviçal. Não de Senhor. Não de Senhor. Por quê? Porque ele sabia que as coisas tinham que ser desse jeito. Porque o mundo diz algo, mas o reino de Deus diz totalmente diferente, outra coisa. Totalmente diferente, outra coisa. Sabe o que acontece, irmão? O servir é ter direito. Escute bem essa frase. Isso aqui é psicológico, tá? Isso aqui é mente, tá? Isso aqui é psicanálise. Servir é ter o direito de ser servido, mas prefere servir. Eu tenho o direito de ser servido, mas eu prefiro servir. Eu tenho o direito de sentar no ônibus, quando o ônibus está cheio, mas se entrar uma senhora de idade, eu tenho o direito de permanecer sentado, porque eu paguei para estar sentado. Mas eu prefiro levantar e dar lugar para ela. O meu direito continua no mesmo de estar sentado. Só que eu preferi dar um lugar para ela. O meu direito e o seu era de morrer no nosso pecado. Aí Jesus falou assim, bom, eu tenho o direito de não morrer, porque eu sou Deus, mas eu prefiro morrer no lugar dele. Você entendeu? Jesus é o maior lavador de prato. E ele continua lavando o prato até hoje da gente. Porque a gente é ingrato. Você vai me desculpar a minha terminologia? A gente é como um cão, desculpa, sem chamar ninguém de cachorro. A gente volta no próprio vômito. Mas por quê, pastor? Que comparação feia. Pois é, porque você sabe que está errado. Você sabe que você errou diante da palavra de Deus, mas quando tudo está errado, você volta lá no mesmo lugar para pedir perdão. Aonde não devia nem ter feito aquilo errado. Por quê? Porque sabia. É tolice. Tolo é o que faz o que sabe que é errado, mas faz. Ignorante, no bom sentido, cultural, é aquele que não conhece e faz. É leigo. É por isso que igreja é feita para ensinar. Porque quando chegar a hora, e você é livre, e eu sou livre, nós somos livres. Livre para quê? Livre para dizer não ao que está errado. Mas se fizer assim mesmo, você tem todo o direito para fazer. Mas também tem todo o direito de ser punido. Isso é igreja, irmão. Não é que eu estou dizendo que isso é igreja. É o que a palavra de Deus diz que é igreja. A gente não vê igreja na Bíblia, nesses carnavais que estão por aí. Mas a gente vê uma igreja na Bíblia, onde o povo se reunia. E se reúne para poder ouvir Deus, falar de Deus, aprender de Deus e caminhar. Nós estamos numa escola. Nós caminhamos no cenáculo até hoje. Sempre tem alguém para nos ensinar alguma coisa. Para poder andarmos como amanhã.